O maior presente possível para um ser não é a própria vida, mas sim a magia. É algo tão raro quanto ganhar uma aposta, e quem a ganhar se beneficiará pelo resto da sua vida. Para piorar, as chances diminuem ainda mais quando se trata de espadachins mágicos, porém nada se compara ao que aconteceu. Pela primeira vez no Império Bariel, alguém com magia conseguiu alcançar o topo ao se tornar imperador. Era o começo de outra era de ouro para os magos, ou era isso que se esperava? Risadas podem provar o contrário, ainda mais quando se está em uma prisão. Uma raridade pode ser questionada por todos e até mesmo diminuída. Dúvidas também podem surgir, mas nada se compara à própria dúvida familiar. Ian estava acorrentado e sentia o gosto da dúvida de seu sobrinho Crone. Olhando para ele, descobre que Crone não mudou nem sequer o seu sorriso falso. Pelo menos agora ele sabe que é um sorriso falso. Na sua infância, Ian contava com as dicas e preocupações do sobrinho quanto a demonstrar sua magia à família. Ele poderia contar com o seu tio, mas no presente ele percebe a verdade. Seu sobrinho apenas o inveja, e quando jogou esse balde de água fria na cara dele, houve o esperado. Ele recebeu um tapa na cara forte o suficiente para marcar o seu rosto da realeza. Um tapa que o deixou novamente debaixo do seu sobrinho, que apenas o jogava ainda mais para baixo. Se o tapa não bastava, havia também a possibilidade de pisar por cima do cabelo de Ian e talvez fincar uma espada no peito do tio. Crone queria acabar com seu sobrinho logo ali dentro da cela, e faria isso o mais rápido possível. Mas o grito de um guarda o para a tempo. Ian teria mais alguns minutos de vida, enquanto seu sobrinho iria conferir uma carta do Duque Elon. Também teria algum tempo para pensar sobre seu futuro, ou se existia a possibilidade de um futuro. Porque ele estava ali, sendo que se esforçou tanto para se destacar na família. Devia ter alguém que se lembrava dos feitos de Ian Verosian, por mais inexistentes que fossem. Talvez existisse alguém, já que uma voz o chamou apressado. Não era seu sobrinho anterior, era não querendo tirar Ian da sua tortura. Ian poderia ter sorrido ao ouvir a notícia de não. Infelizmente recusou a proposta de imediato, mesmo aquelas palavras terem vindo daquele que o ensinou a ser um mago e também imperador. Ian apenas queria ter um ponto final em sua vida, mas não sabia como convencer Ian do contrário ao fazê-lo relembrar do passado ou dos momentos positivos que passou, em específico do dia que estiveram no prédio do Departamento de Magia. Além de que era em um lugar majestoso o suficiente para refletir a beleza brilhante do luar que cercava o segundo palácio imperial. Também era dentro do local que Ian sempre se escondia para derramar suas lágrimas. Quando Ian pensava em desistir das tarefas árduas enquanto criança, o local conseguia lhe dar uma segunda chance. Não nunca soube o porquê de Ian conseguir secar as lágrimas por lá e queria que o jovem descobrisse isso para ele. Para isso precisava tirar Ian da prisão o mais rápido possível. Então conjurou um círculo mágico com o próprio sangue, e isso é algo arriscado para se fazer. Ian de imediato avisou a loucura de não, porque a magia conjurada era proibida e poderia arranjar problemas maiores do que a morte para os dois. Não havia escapatória, e até mesmo o sobrinho de Ian estava chegando na cela. Crone percebeu que foi enganado ao perceber que não havia nenhum comunicado do Duque Elon e se enfurece quando chega na cela. Imediatamente mirou sua espada no pescoço de não, que apenas sorriu para Ian enquanto ketchup jorrava pela sua cabeça. A última frase que Ian pôde ouvir de não foi um desejo de que algo divino o esperava, junto com outras palavras de morte de seu sobrinho Crone. O ponteiro da vida de Crone parou por um momento, mas não era seu fim. Naquele momento, todas as lembranças de Ian se despedaçaram como pequenos pedaços do vidro de um relógio prestes a voltar a girar. Tudo o que ele passou durante sua vida foi perdido, e uma nova possibilidade de vida surgiu em um palácio real cercado de uma natureza bela. Dentro do palácio, gritos de outros membros da realeza entraram no ouvido de Ian. Risadas maldosas atrás de um leque da mais pura elegância também o irritaram. Naquela sala estavam 3 pessoas com ações diferentes. Uma delas é a esposa do pai de Ian, a outra era um filho estúpido e seu pai forçava o garoto a ficar em pé. O problema é que Ian não conhecia nenhuma daquelas pessoas rindo de sua cara. Alguns momentos atrás ele estava em uma prisão pronto para se juntar às larvas do solo. Agora ele se encontrava em um ambiente rico e com pessoas novas ao seu redor. Até mesmo não reconheceu seu próprio rosto ao olhar no espelho. Alguma coisa está acontecendo com Ian, mas algo permaneceu inalterado. Ele estava rodeado de pessoas da realeza e deveria demonstrar respeito aos lordes. Foi chamado sua atenção quanto a isso, mas obviamente ele não estava entendendo nada que acontecia por ali. Sua atitude estranha estava chamando a atenção do seu novo pai. Ficaria tudo mais perceptível se houvesse algo para explicar a situação do jovem. A única coisa que ele recebeu foi uma carta que era um decreto do próprio imperador. Mas ele era o imperador. As coisas estavam estranhas demais e deixaram Ian ainda mais em choque quando ele percebeu a data do documento que ele segurava. O documento real era de 98 anos atrás. Ian ficou assustado de imediato, entretanto não era apenas ele que achou estranho a leitura da carta. Um nobre achou estranho Ian entender o que estava escrito na carta e o olhou com um olhar de nojo. Ian poderia perguntar o que estava acontecendo, mas logo os nobres em sua frente saíram da sua presença depois de avisar para não envergonhar a família. Ian conseguiu ouvir os outros comentários de empregadas sobre um evento pelas suas costas após os nobres saírem do corredor.
A sua atenção não focou em tais informações porque o ano que ele está é de 1100 do calendário imperial. Ele não estava normal. Neste momento Ian está em um novo lugar com um novo rosto e olhos diferentes do seu habitual. Mas ele sabia de onde se originava a confusão que o mesmo está presenciando. O motivo era porque Naldo utilizou sua magia de espaço-tempo para mandar Ian de volta no passado. As folhas caíram como a verdade sendo dita. Bifes foram cortados. E Ian apenas apreciava o que estava acontecendo ao analisar tudo. O garoto está analisando aquelas pessoas novas que estavam com ele. Até recebeu elogios de alguém pelos seus modos na mesa. Essa pessoa era Molly, alguém bastante influente dentro do Império. Eles estavam naquela mesa discutindo questões pertinentes para a família. Mas uma questão surgiu sobre a escolha de filósofos da família. Aquela pessoa que zombou de Ian ficou relutante para dar o nome de um filósofo. Ian percebeu que se tratava de um teste de educação familiar. Ele deu o nome de Piu como filósofo. O nobre ficou feliz ao ouvir aquele nome e saber da educação avançada de Ian. Seu pai também ficou feliz ao contrário da sua esposa. O nobre decidiu dar mais elogios e informou que o filho do homem de cabelo vermelho seria bem recebido pelo imperador. Também informou sobre uma tribo do leste bárbaro. Após essa informação, Ian ficou preso em seus pensamentos. O seu pai lhe deu um tapinha no ombro para o mesmo voltar a si. Após isso, percebeu uma situação meio complicada. Ele seria na verdade lançado no meio da tribo como refém e aceitou seu destino por ali mesmo por não estar entendendo a situação. Logo após surgiram barulhos pelo lado de fora. Era o meio-irmão de Ian ficando extremamente raivoso com ele. O garoto revidou ao falar que se não fosse o nobre que estava ali na sua frente seria mandado para a tribo rival. Obviamente seu meio-irmão ficou rancoroso e queria tacar um vaso na cabeça de Ian. Mas o protagonista apenas o ignorou por alguns segundos. E então absorveu aqueles xingamentos e decidiu ativar um poder que foi suficiente para derrubar seu meio-irmão. Isso foi um aviso para seu irmão não mexer com ele mais. O olhar de Ian penetrou diretamente nos olhos do meio-irmão e o assustou pedindo misericórdia. Nada poderia acontecer ali dentro do palácio. Desta forma, um nobre entrou no meio da sala para interromper a barulheira. Ficou assustado ao ver tamanha imensidão de poder vinda de Ian. O pai do garoto e a sua esposa entraram no palácio. Para cobrir a situação, Ian apenas levantou seu irmão e o advertiu sobre o vaso. Estendeu sua mão, mas deixou seu irmão assustado no processo. Era tudo o que ele queria. O pai de Ian ficou um pouco feliz ao ver a situação, então pediu para uma empregada levar Ian ao quarto dele. Apenas aquele nobre que entrou na casa dele percebeu a situação de verdade. Houve uma troca intensa de olhares entre os dois, uma troca poderosa. O quarto de Ian não é o melhor de todos. Ele entrou com a empregada e recebeu a notícia que havia uma carta o esperando. Era a carta da sua mãe que estava sendo mantida prisioneira. O garoto não a conhecia, por isso não conseguiu demonstrar tristeza. A empregada quis dar uma recompensa para Ian, mas queria que ele dividisse um pouco da sua comida com seu irmão de 5 anos. Assim pediu clemência para que o nobre fizesse. Ian colocou apenas a condição que ela o ajudasse sempre que pudesse. A empregada ficou super feliz e foi embora. Sozinho, Ian teve uma dor de cabeça repentina por tudo o que estava acontecendo. Ele refletiu sobre a magia do mestre porque ele foi mandado para um tempo distante e para um local bastante distante da prisão. Até mesmo foi parar num corpo diferente. Para descobrir a resposta de tudo, deveria ir ao departamento de magia imperial. Aquele era o momento perfeito para Ian testar seus poderes. Na verdade, queria mesmo saber se era um usuário de magia também naquele mundo. Por sorte, Ian caiu em um tempo com um corpo munido de magia rara. O destino também estava a seu favor quanto à sua nomenclatura, porque seu nome também era Ian naquele tempo. Duvidou que fosse uma coincidência, mas não teve tempo para discutir. A empregada que fez o trato trouxe um prato de comida e levou metade dos alimentos para seu irmão. Era um prato bem miserável para os níveis que Ian estava acostumado. Ian relembrou daquela mesa que estava cheia de comida e se atentou a um fato marcante. Não havia a presença de uma planta chamada gula durante a refeição. Gula era uma planta rica em nutrientes e uma das principais fontes de alimento da época de Ian. Inicialmente era uma planta perigosa e venenosa. Com o tempo foi descoberto que poderia ser usada como alimento. Se Ian revelasse o valor daquele alimento, poderia causar problemas dentro do Império. Problemas políticos de Estado, problemas de convivência e também poderia acabar com a grande fome de Bariel. Fatos que poderia resolver outro dia, pois seu pai o aguardava dentro do seu escritório. Brads informou que iria haver visitas da capital e também que a mãe de Ian deixou algo para o filho. Um pacote branco com dinheiro e uma carta que poderia ser lida pelo tutor particular de Ian. Dado as ações atuais de Ian, seu pai decidiu que se seu filho se comportar, então deixaria ele ver sua mãe. Era um encontro que o garoto queria bastante, assim como ficar longe daquele homem que Ian não entendia muito bem. Um outro empregado surgiu para realizar um de seus desejos e chamou o pai de Ian para ir para fora, deixando o protagonista sozinho dentro daquele escritório. De imediato, Ian pegou as cartas e começou a destrinchá-las. Não as cartas de sua mãe, mas as cartas de seu pai, e entendeu que havia uma corrupção por ali.
Sua família atual estava desviando os impostos para da capital. Aquele era o motivo pelo qual aquele nobre havia vindo da capital e sentado à mesa de jantar. No momento do ato, o pai de Ian voltou. E no susto, Ian apagou as luzes com seu poder e se escondeu. Dado a emergência da situação, o pai de Ian foi correndo para as cortinas e viu que seu filho ainda permanecia por ali. Ian aproveitou para demonstrar ainda mais sua lealdade ao falar que não recebeu a ordem de sair nem de ficar. Mas teria que sair dali o mais rápido possível, pois o clã do norte pediu para que Ian escrevesse uma carta. Para não cometer erros, seu pai decidiu chamar o tutor dele para escrever. Ian aproveitou para sair o mais rápido possível. De volta ao seu corredor padrão, Ian duvidou que a carta fosse mesmo escrita por sua mãe. Aproveitou para ler enquanto andava. Além de informar para que Ian se comportasse, a carta tinha um pedido muito específico. Ela tinha suspeitas de que algo estava acontecendo naquele império e decidiu revelar para Ian. Em outra oportunidade seria revelado, pois uma cúpula aguardava mais informações. Era mais um encontro de nobres em um ambiente cercado de comida. Ian e outros nobres estavam presentes na mesa. Era a oportunidade perfeita para ele descobrir mais coisas sobre a capital, principalmente quanto ao que eles mais conheciam. A primeira dela foi que os ricos comiam bem e os pobres comiam pouca coisa ou nem comiam. Uma informação útil para Ian, pois o nobre da capital informou que seria útil ter novas formas de alimento. Era uma oportunidade para Ian demonstrar seu conhecimento do futuro. Ele estendeu sua mão ao nobre com uma informação alimentícia. Os nobres da capital ficaram contentes com a recepção de Ian em dar a informação que uma planta nociva poderia ser útil para acabar com a fome. Outro nome veio à mesa quando compararam a figura de Ian com o príncipe herdeiro Gail. Gail era reconhecido no império inteiro e ele liderou uma rebelião com o departamento de magia. Infelizmente falhou feio. Era uma informação útil que surgiu na mesa, pois Ian descobriu que aqueles nobres eram aliados do segundo príncipe. Apesar deles talvez saberem da corrupção da família, haveria benefícios ao fazer parcerias com os traidores na mesa. Ian apenas decidiu deixar as ações escorrerem. O primeiro nobre da capital que Ian conheceu decidiu pedir a permissão que andasse com o garoto durante um tempo pelo parque. Seu pai ficou meio estranho ao receber a informação, pois não esperava que aquele nobre quisesse falar com Ian. Não sendo bobo, decidiu enviar seu outro filho Shell para andar com os dois. Devido ao seu sedentarismo, o meio-irmão de Ian ficou cansado nos primeiros 100 metros. Outro nobre sugeriu que eles pudessem descansar. Finalmente eles conseguiram deixar Ian e o nobre de cabelo branco sozinhos para falarem. Sem muito mistério, o nobre revelou que viu Ian usando seus poderes. O mesmo sabia que se tratava de uso de magia, mas mesmo assim perguntou para o jovem se ele era usuário de magia. Isso era algo perigoso dentro do império. Ian recusou a verdadeira resposta de imediato. Houve uma informação relevante para Ian, pois o nobre informou que o príncipe Gail era aberto com os usuários de magia. Ian ficou um pouco aliviado ao receber a notícia, dando um sorriso e perguntando se tinha mais alguma coisa que o nobre quisesse. Também era a oportunidade perfeita para Ian jogar um balde de água fria na cara do nobre. Ele revelou a informação da contabilidade dupla, sugerindo um acordo com o cara que poderia fazer com que ele se beneficiaria junto do seu império. Nosso garoto ficou receoso se o nobre prosseguiria com a ação se não tivesse o que ele estava procurando. O nobre queria o livro da razão. Ian foi esperto e perguntou o que ele ganharia se desse o livro da razão para o nobre, tendo em vista que a corrupção era um crime gravíssimo dentro do estado. O nobre também era inteligente e jogou o fato de Ian ser um bastardo contra ele. Ele pensou que Ian apenas quisesse fazer parte da família, mas o jovem era muito mais inteligente do que o mesmo esperava. O protagonista queria uma proteção perante a corte imperial e também um território que pudesse dizer que era dele. Seu objetivo era simples: ele queria ir aos nômades sem ter que passar na corte. Ir aos nômades era uma tarefa árdua e havia receio sobre se o nobre acusasse sua família de sonegação de imposto. Ir aos nômades garantiria a segurança física e mental do jovem. Seria uma estratégia bem sucedida de Ian, porque os nômades e seu pai já não tinham relações boas faz um tempo. Os nômades seriam aliados inestimáveis dentro de um campo de batalha, podendo vencer tudo na sua frente. Com certeza, em um estupim de guerra, a guarda real não faria caso de Ian e sua mãe, os deixando à morte. Eram propostas tentadoras e inteligentes por parte de Ian. O nobre decidiu levar um tempo para pensar nelas e queria voltar onde estavam os outros nobres da família. Ian pediu permissão ao nobre para que ficasse mais um pouco. Os planos de Ian eram baseados também na sua experiência como uma pessoa do futuro, pois ele sabia que o Império de Derga naquele momento estava aniquilado. Sua identidade dentro daquele palácio era útil apenas naquele momento e se perderia em alguns anos ou talvez em apenas alguns meses. Ele precisava entregar o livro da razão ao nobre Magno e contribuir com a aniquilação do conde o mais rápido possível. Seu objetivo primário era fazer os celestiais aliados do seu próprio império. Seus aliados seriam o atalho que ele conseguiria para adentrar mais fundo no império. Em meio aos seus pensamentos, o mesmo conseguiu encontrar uma pessoa no corredor. Segurava um vaso rosa e estava coberta de capuz. Era uma jovem que conseguiu reconhecer Ian. Não tão jovem quanto ele, pois se tratava da mãe de Ian.
Sua mãe foi contactada por outra pessoa e ela conseguiu se reencontrar com o filho. Houve um alívio tremendo porque pensou que aquela carta seria a sua última comunicação com sua mãe. Ele ficou feliz, mas também decidiu perguntá-la para saber mais sobre ela. Começou a questionar por que ter tantas moedas de ouro dentro daquele pacote. Não faria uso delas e nem colocaria a mãe contra a parede. Queria que a senhorita usasse aquelas moedas e saísse daquele lugar. Ele queria que sua mãe fugisse daquele reino e ela também queria que seu filho fugisse dele o mais rápido possível. Obviamente Ian não iria fugir e queria que sua mãe não se preocupasse no momento. A mulher ficou extremamente em dúvida e decidiu reparar nos olhos do filho. Os olhos estavam diferentes do costume. Eram mais brilhantes que o luar no céu. Queria ficar ali para bater mais papo, mas nobres já chamavam Ian. Então teriam que se despedir logo. Como último pedido de Ian, a informação da gula foi dada à mãe e um pedido para que ela conseguisse juntar o máximo possível daquelas sementes até o próximo reencontro. Eles teriam que seguir caminhos distintos. Sua mãe deixou o vaso de flores como lembrança ao filho. A noite termina e um novo dia se estende dentro do Palácio Real. Ian e seu irmão estavam juntos sem cair na porrada. O que os aguardava era o primeiro treinamento deles. Uma pessoa que estava por ali chamou a atenção deles. A atenção foi chamada pois o irmão de Ian não aparecia faz um tempo. Houve um constrangimento enorme pelo Shell, mas ele reverteu a situação ao informar que mesmo estando na realeza deveria manter uma boa forma física. A pessoa que os abordou não entendeu muito, pois não via mal algum em apenas assistir o que estava acontecendo nos campos de batalha. Foi demonstrado a Ian o treinamento que estava sendo executado, assim como as cabanas que poderiam ajudá-lo. Um fato marcou Ian de imediato: órfãos de guerra estavam sendo cruelmente disciplinados dentro daquele palácio. A pessoa que os abordou brincou com a situação de Ian ser bastardo, e o jovem do futuro apenas ignorou enquanto seu meio-irmão dava uma bronca pelos xingamentos. O mesmo reparou em uma pessoa no meio daqueles órfãos. Era Beric, um órfão que arranjava problemas. Beric era tão enfurecido que de cabeça baixa gritava por toda parte. O irmão de Ian ficou assustado ao ver o indivíduo. Foi advertido diversas vezes que por mais que Beric estivesse naquela posição ele era útil. O garoto não tinha os talentos naturais que Ian tinha e mais comentários negativos surgiram pela pessoa que acompanhava Ian e seu irmão. Ele informou que a pessoa deveria conhecer seu lugar e não ficar presa a desejos impossíveis. Deveria simplesmente aceitar o destino que a esperava. Ian olhou com um olhar de desdém para o treinador, pois sabia que talvez não fosse uma verdade absoluta. O jovem decidiu terminar o treinamento por ali para dar um descanso àqueles órfãos. Foi uma empatia pelo jovem do futuro, já que ele também poderia estar caído no chão. Beric teve uma sombra aproximada dele. Era Ian estendendo sua mão à amiga. Ian não foi advertir de maneira cruel o desrespeito que o jovem estava fazendo. Ele pegou no queixo do órfão e informou que deixaria passar dado a situação horrenda que ele estava convivendo. Mas Beric não via muito avanço naquela ação de Ian e apenas queria que o nobre saísse de perto. Se ele não queria ajuda, Ian queria a ajuda dele para fazer um teste de magia. O jovem queria descobrir se o caído tinha afinidade com a magia. Se uma pessoa é atingida contra a magia, ela pode se ferir se for uma pessoa normal. Se for um mago, ele apenas vai rejeitá-la. Ao despejar um cantil d'água, Ian sentiu a energia de um espadachim mágico vindo de Beric. Rejeitando a magia, Beric jogou o cantil fora e olhou com um olhar de raiva. Ian apenas se fechou e decidiu sair da cena. Beric não entendeu muito bem o que aconteceu, dado ao fato de que ele recuperou sua energia do nada. Se concentrou nas costas de Ian e foi embora até seu palácio. De volta ao palácio, Ian estava focado em escrever uma carta para sua mãe. Também fazia seu fingimento de que não sabia ler nem escrever. Outra pessoa estava com ele e estava na missão de ensinar o nobre a escrever cartas e aperfeiçoar a sua realeza. Cada vez mais Ian queria saber coisas sobre o palácio, então fez perguntas sobre a vida pessoal da pessoa. Era seu professor e ele sabia que o garoto era da Universidade Central de Bariel, mas que poderia estar ali não para dar aulas para Ian. Poderia estar por causa de alguém. O professor ficou relutante para dar respostas e apenas saiu rapidamente da biblioteca, onde estava deixando cair uma carta no chão. A biblioteca se foi e deu espaço para mais treinamentos de Ian e seu irmão. Eles estavam correndo juntamente de seu treinador. Não era o fato do treinamento que chamava a atenção de Ian, mas gritos de longe de Beric. O jovem estava trucidando seus oponentes de treinamento mesmo com uma espada de madeira. Golpes foram desferidos a toda velocidade e barulhos ocos de espadas poderiam ser ouvidos por todo o campo. A empolgação era maior por parte de Beric. Se ele tivesse um treinamento mais adequado, poderia se destacar, mas apenas era jogado contra a parede. Beric poderia aceitar a derrota quando bateu suas costas diretamente, mas voltou à batalha. Queria vencer aquela batalha com unhas e dentes e não deixaria os golpes sofridos de graça. Infelizmente, com apenas um chute, o adversário de Beric conseguiu acabar com a luta. Outras pessoas riram da situação, pois não se tratava mais nada do que a tentativa de um cão correr atrás de um leão. Ian veio entender mais um pouco da situação e tentar convencer Beric de algo que ele queria. Como um Maquiavel que era, Ian informou que não importava os meios que Beric poderia utilizar. O que importava era sua vitória final.
Beric era uma pessoa rancorosa, mas não jogaria sujo, então não viu com bons olhos truques baratos e decidiu apontar sua arma contra um nobre. Ian apenas estava se importando com aquela pessoa e queria ver ele ganhando as suas batalhas, então mais uma vez estendeu sua mão amiga. Seria na verdade uma troca de favores se Beric ajudasse Ian e Ian ia ajudar Beric. O jovem nobre tinha uma estratégia por trás. Ao ter contato físico com Beric, ele conseguiu descobrir quem verdadeiramente ele era. Era alguém que poderia usar magia. Para ser mais específico, era um espadachim mágico que foi pular diretamente no seu adversário. Ele estava contendo seu poder a todo momento, então em apenas um pulo ele conseguiu jogar seu adversário no chão e até mesmo explodir o solo. Não parou apenas na queda, pois desferiu golpes no seu adversário, que acabou terrivelmente machucado. Todos no treinamento ficaram em choque e começaram a ir em direção à dupla que estava lutando. Poderia acontecer algo pior, então eles simplesmente contiveram Beric para que ninguém morresse no processo. Nunca foi ouvido uma risada de satisfação tão enorme. Era Beric cantando vitória apesar de ter pegado seu adversário pelas costas. A sua atitude desleal seria cercada de consequências, então acabou levando um chute na cara do mestre do treinamento. Seu adversário foi levado à enfermaria e Beric foi destinado à sala de punição. Os olhos do treinador voltaram-se apenas para outra pessoa, pois Ian estava perto do garoto na hora dada. Longe de Beric, Ian teria diversas preocupações, então perguntou o que aconteceria com ele. O destino de Beric era bastante simples. Iria ser açoitado e depois expulso. Tudo que o viajante no tempo poderia esperar, pois sem Beric por trás de uma nação seria mais fácil usar ele. Ian voltou para o Palácio Real. Estava tomando chá com os convidados. Ele estava naquele sofá para ajudar os nobres a denunciarem as mazelas do reino do pai. A estratégia de Ian nesse caso era colher dados de grãos colhidos no território, produção de minerais e as taxas de agricultores. Era uma decisão que foi muito benéfica aos olhos dos nobres, pois os ajudaria bastante. Ainda naquela mesa, Ian percebeu um selo que o Sr. Molin estava usando. Era o mesmo que estava presente na carta que seu professor deixou cair. Tudo estava saindo conforme o planejado, até que Ian passa por um corredor e é puxado pela gola da camisa. Beric invade o Palácio Real para tirar satisfação com as coisas que aconteceram com ele. Houve dúvidas de como ele tinha entrado naquele lugar. Conseguiu entrar devido ao conde. Não estava ali para agradecer Ian, mas para acusá-lo de que talvez ele tivesse o drogado ou feito algo pior com ele. O motivo era simples: Beric não via frutos em lutar com baixaria e golpes baixos. Isso foi uma situação fácil de reverter para um antigo imperador. Ele disse que a água era apenas um suplemento que estava ajudando Beric a recompor suas energias. Queria revelar algo a mais para o garoto, então quis que ele guardasse um segredo que iria ser revelado. Beric precisaria guardar segredo sobre a cor dourada dos olhos de Ian, e também havia o pedido do menino ser guarda-costas. Sem muito mistério, Ian revelou que Beric detinha poderes ocultos que jamais imaginou que poderia ter. Ainda era um poder contido, ou seja, não tinha nenhum poder ofensivo. Precisava de alguém para canalizá-lo ou ajudar Beric a entender mais sobre si mesmo. Ian se pôs à disposição para ajudá-lo. Porém, Beric era uma porta no sentido da magia. Mal sabia o que era magia e nem sabia da definição de espadachim mágico. Era a hora de Ian explicar algumas coisas que acontecem no mundo mágico. Há poucas pessoas no mundo capazes de ter magia, e esse poder é liberado apenas com treinamento. Um treinamento sério e focado, pois a própria magia bloqueia o poder do usuário se não for treinado de maneira correta. Era necessário fazer uma ligação entre corpo e alma para alcançar a harmonia do poder de Beric. O garoto acabou se empolgando um pouco e começou a olhar Ian com outros olhos. Apenas deu um soquinho na testa de Ian. O nobre falou novamente que Beric deveria ser seu guarda-costas pessoal. Ele não tinha família e casa. Mal tinha alimento para comer, então aceitou a oferta sem mais nem menos. Houve um aperto de mãos e uma nova parceria se formou. Beric tinha características boas para ser um espadachim, era peculiar e nunca recuava, nem mesmo tinha medo da morte. Não há poder maior para um ser humano do que a vontade de viver. Era uma parceria que poderia render bons frutos em um futuro de grandes conquistas. Ian estava até mesmo distraído por causa de tais pensamentos de tanto sucesso. Sua atenção foi chamada pelo pai, que bebia uma taça de vinho. Ian percebeu um detalhe na mão, um anel especial e brilhante. Os anéis poderiam ser um item de grande valor e normais no meio da realeza, mas aquele objeto tinha um formato oco. Poderia ter um propósito além da aparência e conter segredos que Ian nunca imaginaria. Ian ficou focado naquele objeto, mas novamente teve que voltar seu foco à mesa de jantar. Era um ambiente pronto para conversas alheias, e uma delas foi sobre o novo amigo. Comentaram que Beric arranjou problemas durante o campo de treinamento. Houve interesse por parte da esposa de Ian em saber o que houve. Ficou embasbacada ao saber que ele agrediu alguém no campo de treinamento. O pai de Ian não se importou muito e apenas pediu para que ele focasse nos estudos. Além disso, caso Ian não dominasse a escrita e a leitura, dentro de um mês ele culparia Beric pelo mau desempenho do filho, e o destino do mesmo poderia ser cruel. Enquanto almoçavam, duas pessoas conversavam entre si. O nobre professor de Ian apareceu no meio das conversas dos dois logo após o senhor sair da cena.
Pegando Ian no pulo, o professor temeu um pouco e percebeu a presença do jovem. Ian utilizaria ainda mais da sua astúcia e pressionou o professor dizendo o que o pai dele acharia se o visse falando com alguém da capital. Ian manteria a boca calada por uma condição. Ele queria que o professor mantivesse o pai ocupado por um tempo no dia seguinte. Havia também outra informação pertinente para o jovem do futuro. Queria que o professor utilizasse os conhecimentos sobre o deserto e trouxesse um mapa sobre o clima no final da primavera. Para ganhar a confiança do professor, Ian o elogiou com a inteligência e demonstrou confiança nas suas capacidades. Um trato estava firmado e era hora de Ian explorar um pouco mais da sua magia. Seu novo objetivo era desenhar um anel mágico com precisão. Receberia a ajuda daquela empregada cuja ele dividia alimento com seu irmão. Ela reconheceu que era o anel idêntico àquele que o conde usava por todo o castelo. Ian gostou da observação dela e ela suspeitou que fosse feito de diamante. Aquele formato raro deveria ter uma razão para ser feito daquele material. Percebendo o material, Ian teve um estalo na cabeça. Diamantes eram materiais isolantes de eletricidade e poderiam conter uma forma de burlar a segurança de uma mesa elétrica. Sem perder tempo, Ian pediu para a empregada que mandasse algum carpinteiro fazer aquele anel desenhado. Enquanto os dois conversavam, um nobre da capital e Derga conversavam a sós. Depois que eles saíram da sala, era a oportunidade de Ian entrar em outra cena de investigação. O anel já estava sendo feito pela empregada e foi entregue de prontidão. Novamente pagou a empregada com mais refeições. Desta vez Ian não agiria sozinho, pois estava acompanhado de Beric. Queria que Beric apenas contivesse quem passasse, pois poderia demorar a atuar dentro da sala do pai. Com o anel já firmado no dedo, Ian começou a investigar a mesa do escritório. Conseguiu pegar algumas cartas, mas não conseguiu entender o que estava escrito, então decidiu apenas copiá-las para entender mais tarde. Como aquele palácio poderia conter centenas de pessoas a todo momento, era um risco constante. Foi o caso de uma pessoa tentar chamar a atenção de quem estivesse ali dentro do escritório. O empregado entrou sem avisar e pegou Ian bisbilhotando a mesa do pai. O garoto ativou sua aura dourada para resolver a situação, projetando uma presença mágica que silenciou qualquer dúvida ou acusação. Então o homem caiu no chão e foi percebido. A preocupação maior na sala era do porquê aquela pessoa estava olhando a mesa. Derga apenas quis que jogassem o corpo fora e confiscassem as posses daquela pessoa. A insatisfação foi ouvida por todo o reino, mas quem se concentrava no que tinha acontecido era Beric e Ian. Os dois estavam discutindo sobre o ocorrido e a situação da pessoa que ficou no chão. Ian não levou a culpa por mexer nos documentos do pai. Perder uma pessoa dentro daquele palácio era algo comum, mas dessa vez Ian levou vantagem. Além de ter acessado o documento de Padian, ele também recebeu um mapa do deserto que pediu com o clima do local. Havia outro pedaço de papel que estava na mão daquele que conseguiu pegar Ian no flagra. Podia só presumir que fosse um documento relatando a situação dos guerreiros celestiais. O documento também chamou a atenção de Beric, mas ele não sabia ler e apenas distinguiu a tinta do papel. Eles tiveram uma situação engraçada ao relembrar as ordens que Ian deu para Beric, que foram de extremo sucesso. Outra parte escondida do plano também envolvia as sementes de gula. No momento em que Ian quis abrir a janela, ele analisou mais adequadamente a situação. Havia pessoas perigosas no reino agora, montadas em camelôs pretos e mágicos. Devido à presença estranha, Beric não poderia sair pela porta da frente, então teria que sair do local escondido. Mais um dia lindo se foi e o palácio mais uma vez recebeu visitantes. O visitante da vez era Nersaren, que Ian de imediato se simpatizou. Havia dúvidas quanto à presença dele no reino. Não era uma proposta de comércio nem de guerra, ele queria avançar as discussões de paz, pois a vice-chefe Vinchen estava em uma situação crítica de saúde. O que estaria a ser discutido mudaria completamente os dois lados da moeda. Ele era do clã dos Guerreiros Celestiais, logo a morte do chefe significaria muito para o clã, pois era um pouco mais importante que o próprio chefe. O chefe do clã celestial seria um guerreiro feroz vencedor de guerra, mas o vice-chefe seria uma entidade espiritual. Se o vice-chefe for de asa para cima, todo o clã celestial entrará em um período de luto longo, e antes disso querem fazer paz com o pai de Ian. De imediato o pai de Ian duvidou da veracidade e dos ganhos que teria ao firmar a paz. Se fosse o chefe ele entenderia, mas o mensageiro insistiu em falar a importância do vice-chefe. A figura era tão importante que os guiava com o seu olho da verdade. Havia outro pedido também. Ian deveria fazer contato visual para ganhar reconhecimento do vice-chefe dos Celestiais. O reconhecimento poderia validar a linhagem de Ian. Seu pai ficou relutante quanto à confiança que estava tendo na situação. Foi então que Ian foi revelado como o filho da segunda esposa, mas infelizmente a mesma já estava morta. Toda a veracidade foi colocada no desenho do documento, mas o mensageiro do clã celestial duvidou e usaria o olho da verdade para ver se ele era realmente da linhagem de Derga. Por ser considerado um bastardo, era estranho colocar Ian no meio da linhagem do cônjuge, mas sua linhagem estava longe de ser sua maior preocupação, já que um tratado de paz estava querendo ser firmado. Isso poderia ser impedido pela morte do vice-chefe. Nada que Ian não poderia fazer sem permissões do pai.
Era uma situação difícil deixar Ian ser reconhecido, então decidiram pensar mais um pouco. O garoto foi mandado de volta ao quarto e a discussão terminou por ali. Era o momento ideal de discutir sobre a situação mais a sós dentro da família. O pai de Ian simplesmente via aquele povo como bárbaros, então desconfiou da veracidade das informações do mensageiro, pois ele era irmão do chefe do clã. Ficaria fora por um tempo a fim de cuidar das pendências dos documentos de registro familiar. Era tudo o que Ian queria, já que ganhou a oportunidade de ter uma conversa a sós com o clã dos Guerreiros Celestiais. Uma forma de aumentar seus laços com o irmão do chefe do clã era convencê-lo e dar-lhe um belo banquete. De qualquer forma, Ian teria que ir ao reino daquelas pessoas, mas não iria sozinho. Por isso, imediatamente fez um pedido. Queria que um guarda-costas pessoal que tinha em mente fosse com ele. O clã dos Guerreiros Celestiais queria que Ian fosse sozinho, mas Beric poderia ser benéfico para ambos os lados. Houve questionamentos sobre o quão bom seria o guarda-costas e os Celestiais zombaram da sugestão. Seria um risco para os Celestiais ter mais uma pessoa naquela viagem. Primeiro, forasteiros não eram imunes a veneno e não conseguiam viver no deserto por muito tempo. Segundo, por achar que Ian estava desprezando do deserto que tanto amavam. Ian tranquilizou dizendo que ficariam bem no deserto, não importava a situação. O pedido de Ian não sairia de graça, então foi sugerido pelo irmão do clã dos Celestiais. Uma luta para provar seu valor foi chamada. Sui, uma guerreira dos Celestiais, estava presente. Era apenas uma jovem que parecia despreocupada com a situação. Para provar seu valor, Ian teria que deixar seu guarda-costas batalhar e vencer Sui na disputa. O cara no começo o desprezou e achou que seu adversário não seria um grande trabalho, mas foi divertido para Ian. Era uma preocupação enorme, pois sabia que a diferença de poder entre as partes era gigante. Por mais importante que a luta pudesse ser, o deus da morte Nessarin ficou observando a luta. Foi como um insulto para Beric, mas tudo o que ele precisava era vencer para ser levado junto de Ian para o deserto. Tendo receio do poder do adversário, Ian iria ensinar uma maneira de vencer aquela luta para Beric. Não bastando ter que vencer o adversário na luta, haveria um tempo de 5 minutos para que Beric pudesse derrubá-la. Era mais do que suficiente na cabeça de Beric, então ele amarrou o cabelo e passou para a batalha. Um dash rápido foi feito por Beric, mas o adversário apenas ficou parado e logo se moveu atrás dele, deixando-o sem entender nada. Ficou em choque por um momento e apenas se enfureceu mais, como de costume. Ela estava apenas desviando e indo para lugares aleatórios e teve dúvidas sobre onde ela queria acertar. Sua dúvida foi respondida com um chute bem no meio do queixo de Beric. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas para começar a irritá-lo ainda mais. O tempo do relógio ainda estava batendo, e a zombaria da adversária aumentou. Golpes foram trocados e Ian observava de longe seu guarda-costas perdendo sem mesmo acertar um golpe. Beric apenas se defendia e tentava não se quebrar inteiro, porém tudo por trás dos planos de Ian tinha uma estratégia que envolvia também seus parceiros. A moça tentou chutá-lo, mas com o golpe no meio do ar Beric a desconcertou por um momento. Ao agarrá-la, ele conseguiu jogá-la no chão e a luta terminou por ali. Beric brincou com a situação e deixou a moça envergonhada. Foi revelado que a moça foi mandada pelos Celestiais apenas porque não queriam ver sangue e ela não iria cortar ninguém ao meio. Ian elogiou a moça para tentar ganhar mais lealdade. Com a luta terminada, ele poderia levar seu guarda-costas para o deserto, mas ainda queria bater papo com o irmão do líder dos Celestiais. De volta à sala de debate, a primeira questão levantada é que os Celestiais acharam um insulto à luta. Foi terminada apenas com um golpe de agarrão, nada mais nada menos. Tinha tinta no rosto da Sui, pois ela foi jogada no chão. Ele apenas riu da situação e disse que Beric tinha ousadia em seus golpes. O mesmo também aceitou a presença do guarda-costas de Ian durante as viagens no deserto. A noite havia terminado com risadas, mas pela manhã houve questões importantes a serem debatidas. A primeira delas era a questão da paz entre os dois clãs, que aconteceria em uma semana. Houve um aperto de mão entre as duas partes e uma nova aliança estava formada. Pelo menos não houve nada que pudesse atrapalhar a cerimônia durante uma semana, então os clãs apenas esperaram dentro do palácio. Com a paz firmada, Ian teria que ir ao reino dos Celestiais e encarar o deserto. Hannah veio se despedir do nobre que trazia comida ao seu irmão mais novo. Ian sabia que sem ele ali poderia haver consequências em deixar uma pessoa leal, principalmente por ele saber o que aconteceria nos 50 anos posteriores. Ele pediu para que ela saísse do palácio e parasse de trabalhar por ali. Apenas agradeceu a presença da moça e olhou pela sua janela pela última vez. Ele estava cansado daquele palácio e era hora de encarar novos ares como as areias do deserto. Houve uma surpresa bem na hora da entrada do deserto, pois Kakantir, o chefe dos Guerreiros Celestiais, estava presente. Diversas pessoas importantes se reuniram para firmar um acordo, também para provar a linhagem do Império. A linhagem poderia ser provada por meio de uma poção onde o pai de Ian e ele colocariam gotas de sangue para fazer o teste. Não era justo apenas Ian provar sua linhagem, os Guerreiros Celestiais deveriam fazer o mesmo, mas o vice-chefe não estava presente no momento. Também precisavam da figura para comprovar a veracidade, até mesmo da poção que Derga trouxe para provar sua linhagem. Mas o acordo ainda estava em vigor e foi firmado com gotas de sangue por parte do chefe dos Guerreiros Celestiais.
Era hora de Ian se despedir do seu pai atual e encarar o deserto junto de Beric. Foi relembrado o motivo pelo qual Ian estava sendo mandado. Estava indo para honrar o Brash. Com a linhagem provada dupla, encararia suas aventuras a partir das areias terríveis. Ficaram lado a lado com o chefe Kakantir até uma vila no deserto. De imediato, o chefe quis saber sobre a situação da sua vice, pois o preocupava. Pediu para Ian acompanhar para ver como estava a figura divina do povo dos Celestiais. Ela estava deitada em uma cama exausta e bem abatida. Tinha uma idade já avançada, nem sequer dava para entender sua voz ou ouvi-la de longe. Era um dialeto do clã dos Celestiais antigo e apenas Kakantir conseguiria entender. A vice-chefe queria ver a veracidade da dignidade de Ian, então pediu para ele chegar mais perto. Agarrou o braço de Ian e luzes surgiram ao redor. A identidade como imperador do futuro foi visualizada e uma vontade divina brotou ao redor dele. A velha sabia um pouco sobre a identidade de Ian e perguntou se era uma vontade divina pela presença dele. O vice-chefe fez uma pergunta simples e direta se ele tinha o sangue da linhagem de seu pai. Ele conseguiu ver que Ian tinha boas intenções e o mesmo confirmou falando em sua língua celestial. A vice despediu-se de Ian e de seu líder. Kakantir pediu aos seus encarregados que dessem quartos para o grupo após a confirmação da identidade deles. Haveria outro compromisso marcado com os Celestiais, um banquete à noite. A ideia foi bem recebida por Beric, que durante a festa já carregava uma bacia de comida. Todos estavam arrumados usando substâncias perigosas, também prontos para falar mais sobre seus planos. O primeiro tópico a ser comentado foi o mapa de Ian, bem recebido pelo líder e usado durante as viagens. A criação de Ian foi parabenizada por Kakantir, mas Ian não prestou atenção. Apenas prestou atenção em outra planta. Era a folha de Gurut que Barak segurava. O Gurut era uma planta que poderia ser um estímulo eficaz para os guerreiros celestiais. Seu pai tinha usado artimanhas para conseguir a folha. Então Ian começou a entender mais a situação. A carta escrita por sua mãe, mesmo sendo analfabeta, foi um aviso de seu pai, pois queria que Ian pegasse a folha de Gurut em segredo. Caso contrário, haveria consequências para sua mãe. Mas o chefe dos Celestiais não era bobo nem imaturo. Ele avisou algo a Ian de imediato, que era para ele ficar longe das folhas de Gurut reservadas apenas para os guerreiros celestiais que vão para a batalha. Qualquer pergunta ou vontade de tê-la por parte de Ian poderia ser considerada uma traição e quebra de paz. Ian deu apenas um sorriso falso para manter sua saúde física e mental. Apesar de surgirem no meio dos celestiais, elas poderiam ser contrabandeadas e talvez uma quebra entre a paz e os guerreiros celestiais pudesse ocorrer. No mesmo banco onde estavam sentados havia uma pessoa que interessou Ian. Ele perguntou para Sui quem era e foi revelado que era um membro necessário da família. Sua importância estava por ser gerenciador de alimentos e por estar encarando Ian como um cachorro maluco desde o início da festa. Ian teria mais oportunidade de investigar o que poderia acontecer por ali, pois o chefe do clã foi chamado de imediato. Talvez fosse outro problema de saúde da vice-líder. A maior dúvida que surge entre os celestiais é quanto à saúde de sua figura divina. Ninguém sabe quando ela poderá falecer ou até mesmo de como tratá-la. Novamente o valor das plantas foi colocado na mesa, falando da planta lendária Silas que poderia ajudar. Era uma planta que poderia florescer para sempre e que por algum motivo fez Ian relembrar do vaso que sua mãe lhe deu. Na festa a situação da vice-líder já estava ruim, mas no outro dia apenas piorou, pois ela estava inconsciente. Era um momento de tensão dentro do clã e também de dúvidas para sua líder. Qualquer ajuda poderia ser bem-vinda e Ian viu uma oportunidade única para isso. Ele tinha conhecimento sobre a planta Silas e deixou os celestiais interessados nele. Obviamente, devido ao estresse, o líder apenas ignorou Ian até ele revelar mais sobre a planta. Falou que era uma planta com vida útil muito longa, vermelha, que talvez tivesse visto antes. Chamou a atenção de Barak e ele iria ouvir de bom grado a única forma de salvar sua vice-líder. Essa informação seria muito mais útil para a paz entre as nações do que qualquer um poderia imaginar. Ian tinha um pedido para que ele conseguisse prosseguir com sua sugestão de salvamento. Seu pedido era simples, queria apenas que sua segurança e respeito fossem garantidos. Não apenas como hóspede do pai, mas como hóspede do Império Bariel. Se Ian conseguisse cumprir seu desejo e pedido, ele começaria a fazer seu nome. Os pedidos não foram muito bem aceitos por Kakantir e questionou o que aconteceria se Ian morresse ali mesmo. Nosso garoto acalmou a situação, duvidando que trouxessem um exército para ele, e também formou sua vontade. Por mais que tivesse a carne de Derga, não vivia no Palácio Imperial. Era um discurso egoísta de Bryce e também não fazia muito sentido. Porém, para salvar sua vice-chefe, ele com certeza faria as vontades dele. De volta, foi questionado se realmente o protagonista tinha a alma do Palácio Imperial dentro dele. Já teve um ataque de emoção no momento. Seus olhos brilharam ao ver Ian novamente. Foram faladas palavras estranhas e que nem conseguiam entender. A situação de saúde da senhora estava piorando cada vez mais. Precisavam da planta de imediato. O vaso de planta da mãe de Ian estava no quarto dele. Então Ian informou e todos saíram correndo para pegar a planta. Tudo o que deveriam fazer era pegar aquela planta vermelha e trazer. A planta não sumiu ou evaporou.
Então o clã celestial conseguiu colocar a mão nela. Foi uma ajuda sem igual que Yan conseguiu dar ao clã celestial. E ele foi agradecido pelo próprio chefe. Apesar de ter a planta em mãos, eles precisavam de mais silas para fazer um tratamento adequado. Então Yan se preocupou quanto a isso. Foi questionado se conseguiria ter mais silas ou pelo menos conseguir trazer mais em algum tempo. Nosso herói individualmente não sabia e não fazia a mínima ideia de onde poderia arranjar mais silas. Mas ele conhecia alguém que poderia ajudar nesse caso. Demoraria um pouco para conseguir chegar novamente ao seu palácio. Ele iria correndo para conseguir mais silas, mas com o motivo de desassociar seu nome à imagem do pai, Yan pediu para que ele tivesse preferência quando os celestiais tivessem negócios a tratar. O mais forte se tornava o chefe e era o princípio que Yan queria seguir para construir seu reinado. Era um pedido difícil, pois Yan não controlava nada no reino. O protagonista não tinha poder sobre os soldados, não tinha poder sobre os grãos e nem mesmo o dinheiro do reino. Era hora de jogar um pouco do seu conhecimento do futuro na cara do chefe dos celestiais. Yan informou que em breve o Palácio Imperial enviaria uma inquisição para Brent devido a uma corrupção. Em menos de um mês o nome de Brent estaria manchado e sumiria do mapa. A veracidade nas suas provas era devido à presença dos nobres da capital em sua casa. Se Brent fosse preso ou morto, Yan não conseguiria se proteger e seu nome estaria manchado para sempre. Então Yan jogou sua carta como bastardo a seu favor, pois mesmo sendo filho de sangue de Derga, ele poderia desassociar sua imagem ao pai. Não haveria maneiras legais de acusar Yan de traição. Ele poderia se tornar o novo senhor de Brent e construir seu império a partir dali. Ao entender que Yan não entrou oficialmente na família, ainda o chefe dos celestiais percebeu uma traição por parte do pai de Yan. A escolha estava nas mãos do chefe do clã dos guerreiros celestiais. Dada a dimensão do assunto, ele pediu que falasse algo a mais. Yan queria algo mais astucioso, que era invadir o território de Brent assim que o pai dele morresse. Eles não precisariam se preocupar com as tropas do imperador, pois eles não iriam querer lutar contra os guerreiros do deserto. Para garantir mais ainda a segurança do povo dos celestiais, ele ofereceu a proposta de que poderiam retornar caso alguma situação ocorresse. O clã dos celestiais seria apenas uma forma de apoio e de renome que Yan ganharia ao atrelar seu nome. Mas houve dúvidas sobre quais benefícios poderiam surgir naquela parceria e atrelar o nome de Yan ao reino de Brent. Nosso garoto fez seu discurso de político e falou que ia ser um território próspero e construiria a aliança mais forte do império. Não haveria uma relação de comércio apenas de números e letras, haveria uma parceria entre duas partes. Era uma proposta exorbitante e cheia de problemas também. Se o próprio pai de Yan pedisse ajuda aos celestiais para lutar contra o império, eles não poderiam recusar, pois foi firmado um acordo. Porém, todo o contrato é cercado de falhas. Yan deveria levar folhas de Gurut com ele. A missão secreta dele poderia ser a causa da quebra de contrato entre os dois clãs. Mas quebrar apenas a aliança entre os dois clãs não seria o suficiente. Infelizmente, Yan não tinha nenhuma prova física que poderia comprometê-lo. Ele apenas tinha em mãos a confiança que poderia estabelecer uma troca benéfica para seu novo parceiro. Não tendo muita opção para o tratamento da sua vice-líder, aceitou o pedido de Yan e se impressionou com a inteligência que demonstrou até agora. Ainda mais que Yan não queria nada mais nada menos que o apoio declarado do clã dos guerreiros celestiais. Yan não queria um exército contra seu pai, queria apenas apoio inicialmente. E havia muitas oposições do porquê de tantas estratégias. Se Yan fosse para o Palácio Real da capital, o único território que poderia ajudá-lo a fazer seu nome era o próprio território grande que ele expandiria. O protagonista queria expandir seu território, porém sua expansão poderia vir manchada de sangue. E Kakantir não queria ter sangue derramado. Os planos de Yan também poderiam estar relacionados ao atual estado do imperador, que não estava muito bem da cabeça aparentemente. Aproveitando que ele viu uma figura conhecida ao sair da cabana, ele pediu para que Sui o ajudasse. Não era uma oportunidade de se aproximar de Berik, mas se vingar dos golpes que recebeu ainda no palácio do pai de Yan. Berik teria que ser treinado, pois seus golpes mal a atingiram, e também deveria servir como guarda-costas de Yan. Os golpes foram trocados enquanto Yan se divertia. Yan esperava que a parceria firmada com o clã dos guerreiros celestiais seria um pouco mais demorada, mas foi rápida devido às plantas raras. Finalmente poderia descansar um pouco, pois atuou muito em suas estratégias como futuro imperador. Em seus pensamentos algo pesou também na sua mente, pois ele era do futuro e saberia que coisas horríveis tinham acontecido no passado. Não teria tempo para pensar muito no seu futuro atual, pois teve que ir ao encontro dos líderes do clã celestial. Queria continuar a conversa com a vice-líder. Novamente ele teria que provar veracidade em suas ações, afirmações e acusações. Sendo uma enviada divina com poderes mágicos, a senhora disse que era para Yan mudar sua própria existência. Como os gregos, a velha era como um oráculo que poderia prever e fazer sugestões do caminho que os guerreiros e o próprio Yan poderia cruzar. Era uma situação inesperada para Yan, que refletiu por um tempo ainda no deserto. Frutas amarelas como uvas foram dadas a Yan para provar a gratidão do povo. Todos os membros do clã celestial estavam gratos por Yan salvar a sua vice-líder. A vice-líder significava bastante para todos.
Era como uma mãe e uma figura divina aconselhadora. Antes de partir, teria que falar novamente com os dois líderes para detalhar mais os detalhes da negociação. Seria em breve, pois o treinamento de Beric com Suijá estava terminando em socos. A mesma moça que entregou a fruta parecida com uva também entregou um colar que estava perto do vaso. Era um colar que fez os olhos de Ian brilharem e que também tinha uma pedra brilhante como o âmbar. Ian pegou o colar na mão e começou a tentar entender do que se tratava. Era algo raro e mesmo ele sendo um príncipe era uma joia que ele considerou rara. Se perguntou como uma criança que cultivou Silas poderia colocar um colar dentro do vaso. Alguém enterrou o colar dentro do vaso com medo de que Ian do passado pudesse vendê-lo. Quem tivesse cuidado do vaso e da planta foi alguém especial e talvez mandada por uma pessoa importante. Ian não faz ideia de quem possa ter dado aquele colar e aquele vaso de verdade. Sua atenção estava 100% naquele colar, mas foi desviada por Beric, que terminou o treinamento. Ian nem deu atenção para a luta e apenas apressou Beric para eles irem embora. Aproveitou para colocar o colar no pescoço para não perdê-lo e viu a oportunidade de perguntar para Beric sobre os guerreiros do deserto. Finalmente ele poderia se concentrar no seu plano que estava dando certo. Na mansão do pai de Ian, alguém entra pela porta desesperado. Pessoas da capital real estavam por ali sem aviso prévio. Isso poderia ocasionar no fim da corrupção que o pai de Ian estava causando. A visita da capital tinha como liderança Erika adaptando os investigadores dela. Derga desceu rapidamente do escritório cansado e também tremendo bastante. Havia uma permissão de investigação, ou seja, a polícia bateu na porta do nobre. Mas houve um extremo descontentamento por parte de Derga. Eles tinham protegido aquele lugar dos bárbaros do deserto, então porque ele estava sendo acusado de traição. Mas sabia muito bem o porquê mesmo assim queria ver a veracidade do documento que o acusava. O documento continha exatamente a corrupção que estava acontecendo por parte do conde. Ele ficou em choque e pôde ver apenas os guardas iniciarem uma investigação. Não foi difícil de achar provas que o condenaram e todos dentro daquele palácio estavam sendo presos e levados. A primeira pessoa que veio na mente do pai de Ian foi o velho da capital. Talvez houvesse traído sua própria família. Ele gritou o nome de Ian para que todos pudessem ouvir, mas ele estava ocupado o suficiente no deserto. As notícias logo correram pelo império inteiro e chegou aos ouvidos de Ba. O mensageiro do pai dele pediu para que juntassem uma luta contra ele. Então, para se redimir, deveria sacrificar o Ian. Após isso, nosso garoto foi chamado. Sem conter segredos, revelou ao mensageiro que quem estava condenado era ele. A parceria entre Ian e os Celestiais estava mais forte do que qualquer império poderia imaginar. Não sendo ingênuo, o mensageiro parte para cima dos dois, mas Ian tinha seu guarda-costas pessoal. O treinamento fez efeito e Beric conseguiu parar o golpe do mensageiro e faria tudo o que Ian pedisse. A vida do mensageiro estava nas mãos do jovem, mas poderia fazer maior uso daquela figura. Treinamento é uma coisa para aperfeiçoar as habilidades e também para aprender como ser um guerreiro. Mas tudo poderia mudar contra um oponente brilhoso. Para Beric crescer como guerreiro, ele teria que ter uma batalha real, e Ian marcou o mensageiro enviado. Todos do clã celestial deveriam ver a luta entre Beric e o mensageiro. Era uma luta até a morte. O mensageiro estava pressionado e Beric estava calmo. De imediato, Beric soltou sua vestida de costume e desferiu um golpe na espada do oponente. Os golpes foram trocados e barulhos de espada foram ouvidos pela arena. Mas devido à inexperiência, Beric levou um golpe e foi jogado no chão. O mesmo estava prestes a perder, então deveria se levantar. E já que se tratava de um deserto, Beric usou ele a seu favor. O golpe doeu e descontou com um soco no queixo do adversário. As espadas voltaram ao jogo e diversos rastros de golpes foram vistos em instantes. Quem levou o melhor foi o mensageiro ao fim, com sua espada bem embaixo de Beric. O mensageiro podia muito bem ter feito um golpe mais limpo, mas queria brincar um pouco com seu adversário. E também concluiu sua missão. Assim que viu seu adversário deitado no chão, foi direto para a presença de Ian. Com a guarda baixa, do nada Beric voltou e soltou um golpe de cima. Devido à experiência, ele conseguiu desviar, mas o golpe abriu um buraco no chão. Beric não tinha medo da morte e se esforçava cada vez mais para se aperfeiçoar. Seus golpes estavam ficando cada vez mais fortes e mais precisos. Era como se cada gota de sangue presente no campo de batalha o aperfeiçoasse. Por fim conseguiu desferir um golpe letal no seu oponente e cair exausto no chão. Houve comemoração por parte do Reino Celestial e também por Beric. E finalmente conseguiu provar seu valor como guardião de Ian. O palácio real do pai de Ian estava protegido por todas as partes, mas poderia receber mensagens do prédio celestial. A mensageira foi Sui, que entrou pela janela, entregando a resposta de Kakantir. Várias perguntas surgiram por parte do padrinho, mas Sui o ignorou e saiu fora, apenas deixando o pacote. A carta continha o conteúdo de uma traição por parte da aliança. Foi a quebra da aliança. Não havia mais laços entre as nações dos guerreiros celestiais, e eles estavam sujeitos à capital sozinhos. Restava ao pai de Ian lutar pela sua redenção e para manter seu reino. Ele queria começar a independência de seu reino.
Todos aqueles investigadores que habitavam o palácio estavam sujeitos ao destino cruel. Poderia haver sangue derramado. Então o pai de Ian pediu para a família sair do palácio e fugir do rumo. Mas a partir do seu desespero, o conde incendiou a mansão e fugiu. Os soldados da capital perceberam imediatamente o problema e foram em frente. Além de que o problema do fogo foi porque também haviam pessoas dentro da mansão. Os guardas iriam salvá-las ou iriam atrás do conde. Decidiram ir atrás do Derga e a capitã simplesmente deixou o povo morrendo. Indo a cavalo, o pai de Ian poderia apenas pensar a quem poderia pedir ajuda. Então ele depositou suas esperanças nas cartas enviadas. Os únicos que ele poderia contar no momento eram seus soldados fiéis, que eram pouco numerosos, mas de qualidade. Ele depositou esperança em seus guerreiros, pois eles eram aptos a enfrentar qualquer inimigo. No deserto, Ian estava no quarto de Beric vendo a situação do guarda-costa. Ele tinha ferimentos graves, então levaria de 3 a 4 dias para levantar. E Ian tinha no seu exército apenas um homem, que era ele mesmo. Mesmo sozinho, Ian sabia que haveria um caminho secreto se ele tivesse vontade de vencer. Ian tentaria apressar a cura de Beric com sua magia ainda desconhecida, porém de imediato conseguiu apenas ficar com uma dor de cabeça enorme. Kakantir e uma moça que entraram se surpreenderam ao ver Ian naquela situação. Mas também não entenderam o que tinha acontecido com Beric, porque ele estava um pouco melhor e houve dúvidas do porquê ele está mais saudável. Colocaram efetividade na recuperação pela persistência de Beric. Kakantir poderia ajudar na recuperação, e como a amizade entre as duas partes já estava firmada, Kakantir deu uma folha de gurut para Beric e Ian. Seriam os primeiros estrangeiros a comerem e experimentarem aquela fruta, ou seja, uma honra enorme e quebra de preconceitos. Uma águia estava na janela, assim como Sui estava na janela do pai de Ian. Foi informado como estava a situação de Sui dentro daquele palácio onde ela foi enviada, e Ian teria que agir novamente muito em breve, mas teria que descansar primeiro. Cansado, ele desmaiou ao lado de Ian. Os dois acordaram lado a lado, mas Beric ainda estava dormindo. Houve um barulho do lado de fora do corredor e levantou suspeitas sobre o que poderia ser. Era uma aura assassina que correspondeu às expectativas de Ian. Veio com um golpe para cima de Ian. Ele não conseguiu resistir ao golpe do oponente e seu pescoço foi pegado. Isso foi alguém insultando o nosso garoto e até mesmo zombando do pai dele. Então talvez não fosse um enviado do pai. O protagonista pegou o pulso e explodiu o quarto com sua magia. Todos do clã celestial foram correndo para ver a situação. Ian estava jogado no chão, mas seu adversário estava sem vida, ou pior. Seria bom investigar o caso, então Kakantir mandou seus homens irem atrás de mais informações. Mas a dúvida maior era sobre a explosão enorme que aconteceu. Ao tirar a máscara do assassino, eles descobriram que era o Bumart. O Bumart acordou com areia sendo jogada em sua cara, percebendo que estava acorrentado na frente de todo mundo. De imediato ele pediu misericórdia para soltar-se. Houve uma negação e o assassino apenas não se desculpou pelas ações, pois ele estava fazendo uma ação pelos celestiais. Avisou também que Ian tinha um poder misterioso e extremo. Os olhos dele ficaram dourados e depois houve uma explosão causada por uma força desconhecida, talvez mágica. Ian ficou preso a pensamentos sobre o ocorrido e pediu para falar algo. Poderia utilizar o assassino como uma peça ainda mais valiosa do tabuleiro. O garoto viu que pudesse ser um assassino enviado de Derga. Então Ian o acusou falsamente por isso. Também descobriram uma informação mais relevante. Eles enviaram uma carta sobre quem sucederia à mulher-chefe. Ian teve dúvidas e questionamentos sobre a mulher-chefe. Mas algo inesperado aconteceu, pois Bumart mordeu a própria língua. O protagonista queria acusar ainda mais aquele assassino e julgou a sua função de planejar comida com o caso da mulher-chefe. Talvez fossem fazer comidas venenosas para piorar o estado da vice-líder e tomar a liderança futuramente. Com a sua morte, Derga supostamente ganharia dinheiro com a situação. Kakantir levantou sua cadeira e foi para cima do traidor. Ele mandou a segurança máxima para sua vice-líder, dizendo que ninguém poderia entrar no quarto dela. Também saiu carregando o traidor pelo cabelo. Houve apenas dores ouvidas do lado de fora. Kakantir saiu de um quarto totalmente ensanguentado. Um corpo era puxado de lá e a situação estava resolvida. Ian foi acusado de ser um mago e ele também não recusou a veracidade da informação. Tinha que trazer confiança na nova parceria, então afirmou ser um mago ou pelo menos ter conhecimento de magia. Ele também precisaria mudar os propósitos. Kakantir ficou extremamente irritado com a tentativa de assassinato e decidiu dar suporte maior para ele. Eles lutariam contra o Derga por tentar matar a vice-líder e também causarem dor ao povo celestial. O problema era que Kakantir queria a cabeça de Derga e era para ele mesmo passar a faca. Se fosse possível ajudar Kakantir, mais uma vez a parceria ia aprimorar. Troca de socos de amizade foram desferidos. Ian voltou ao quarto de Beric e soube que ele tinha acordado. O guarda-costas não estava nada bem e vomitou arco-íris. Ele tentou descobrir por que estava enjoado e com seu corpo totalmente destruído. Houve questionamentos da moça sobre por que ele se curou tão rápido. Mesmo com a magia de Ian, Beric tinha se curado rápido. Infelizmente, Ian teria que deixar o cara no deserto para terminar de se curar.
Por mais que Beric conseguisse andar o mesmo, não poderia lutar por um tempo. Ele ficou entristecido com a informação e mesmo assim queria ajudar. Fazendo-se de vítima, Beric disse que Ian iria abandonar seu aluno. Mesmo sendo um aluno, o mesmo havia aprendido a usar magia. A descoberta deixou a boca de Beric aberta e outra pessoa entrou no quarto dele. Com o tempo, o palácio se tornou um forte com soldados de Derga. Não era apenas soldados e a nobreza que estava cercada e protegida. Também haviam civis inocentes no território. Eles se reuniram no banco. O local era uma região neutra dentro de cada região de Bariel. Também uma área sagrada que não poderia ser violada com facilidade. Sabiam onde estava Derga. Então era apenas questão de tempo partir o mais logo possível. Uma guerra estava acontecendo longe do deserto. Chuvas de flecha e fogo sobre as suas alianças e a situação na frente de guerra. Derga deu a ideia de tomar uma cidade rival, já que eles não tinham muito poder de fogo. Porém seus planos iriam por água abaixo talvez. Mais soldados chegaram. Inocentes tentavam adentrar dentro do banco para se protegerem e não morrerem. Até mesmo os funcionários ficaram do lado de fora. A empregada que ajudou Ian estava do lado de dentro e viu uma águia voando. Era um sinal que Ian estava vindo para salvar seu povo. Ele e Kakantir chegaram na vila que foi tomada de forma bruta. Havia corpos no chão, briga por comida e uma indignação enorme pela população. Mesmo naquele estado, o povo de Ian correu daqueles que eles consideravam bárbaros. As crianças viram com bons olhos os guerreiros e a presença de Ian confortou a maioria dos cidadãos. Alguns funcionários da mansão de Derga o reconheceram e agradeceram-lhe por estar ali. Houve questionamentos porque ele estava com os guerreiros celestiais e também presumiram que os mesmos o ajudariam no meio da guerra. Nosso herói estava montado no seu cavalo enquanto Beric estava amarrado ao corcel. Os soldados da capital vieram para defender o banco, mas inicialmente a estratégia não tinha necessidade. Eles estavam ali para resolver a situação numa conversa. Foram chamados para dentro do palácio e quem os recepcionou foi a capitã da capital. Ela trabalhava para o Sr. Molly de certa maneira. Mesmo com os guerreiros celestiais por ali, ela disse que não precisaria de ajuda para resolver a situação e iria cuidar da sonegação de impostos apenas com a força dos seus soldados. Supus que Ian estaria pela execução de Dergar, mas não via base em sua afirmação. Ian revelou seu desejo de permanecer com Brash, pois era sua cidade natal. Eles demonstraram afeto pela cidade natal, mas não convenceram Erika. Todos sabiam que o Brash e os guerreiros celestiais estavam em uma situação de inimizade. O protagonista era a prova legítima da insatisfação das duas partes. Ian usou a seu favor sua situação de bastardo. Kakantir mandou Erika resolver a sonegação de impostos, pois eles iriam cuidar da situação em Brash após e durante a guerra. A afronta não foi bem recebida pela capitã Erika, que apenas deu um tapa na mesa e se levantou. Era um insulto contra o Império, mas Kakantir disse para a moça ter cuidado com as palavras, pois ele era o chefe dos guerreiros celestiais e usou da sua autoridade. Ameaçou até mesmo a família da moça. A culpa talvez fosse por parte de Ian, então ela disse que ninguém se importaria se Ian morresse, já que ele tinha o sangue de Derga. Ian deveria saber sua posição perante ao Império. Tinha o sangue de Derga, mas ele não fazia parte da família Brash oficialmente, então Ian era apenas um cidadão do Império. Um cidadão que tinha feito parceria com o clã celestial, que apenas estava ali para ajudar. As informações deixaram Erika ainda mais com raiva. Kakantir soltou um pergaminho para a moça pegar no chão. Eles se aliaram ao Brent e queriam a paz do povo acima de qualquer rei ou conde. Como tratado de paz, eles precisariam ajudar Derga com a força dos celestiais, mas como era um criminoso, eles não estavam mais obrigados a fazer. Eles estavam tentando ajudar a capital ao invés de Derga. Como Ian era o que conectava a capital ao povo celestial, eles queriam que Ian fosse o novo governador de Brash. Erika ainda ficou mais em choque com a situação. Um bastardo queria se tornar o novo Lorde de Brash, um povo extremamente importante no Império. Talvez fosse loucura de ambas as partes se Erika não tivesse ouvido certo. Além das ligações sanguíneas, não havia defeitos em Ian. O território estava em guerra, estava com fome, havia rebeliões e Ian poderia sim ser aquele que assumiria o trono. Além de tudo, ele tinha o apoio dos guerreiros celestiais. Mesmo que Erika aceitasse o poder, a decisão não estava em suas mãos. O Lorde deveria ser nomeado pelo próprio imperador. Até o imperador designar alguém, ninguém teria poder sobre o território. Então nosso garoto diz que ia acabar com quem quisesse tomar posse de seu reino. Erika concordou com bastante relutância sobre o novo tratado. Apesar de Ian ser filho de Derga, seus parentes não estariam a salvos como o mesmo. Ele mesmo iria ajudar a capturar Derga. Após a captura do pai, quem teria que assumir a limpeza do reino seria Ian e os guerreiros celestiais. Se houvesse algo a mais além da parceria firmada naquela sala, poderia arranjar problemas. Ian provaria o quão sincero estava na sua decisão ao trazer Derga para a sala. Os dois saíram pela porta e tomaram seu rumo para a guerra.
Derga estava sempre acompanhado de soldados pela mata, lugar onde ninguém poderia achá-lo por enquanto. As águias têm olhos e conseguiram detectar Derga naquela mata. Então o povo celestial o encurralou dentro de um trecho rochoso. Talvez fosse o fim do conde. Os guerreiros de Derga de imediato tomaram a vanguarda, mas foram surpreendidos pelos celestiais e Beric. Beric voltou ao campo de batalha mesmo utilizando apenas uma mão devido ao golpe que recebeu no estômago. Ele estava mais forte e queria lutar contra aqueles que o torturavam de certa forma. No meio daquela emboscada surgiu Ian zombando de seu pai. Sem muito mistério, os celestiais e o nosso protagonista conseguiram capturar o pai e pôr um fim naqueles soldados. Trouxeram o traidor ainda vivo amarrado em um saco para Erika. Foi uma forma de provar a confiança de Ian e a lealdade do clã celestial para a capital. O julgamento de Derga seria em breve, mas ele passaria um tempo vivo ainda. Apesar de ter capturado o corrupto, eles não conseguiram capturar sua esposa ou meio-irmão de Ian. Talvez eles tivessem escapado do território, mas seria bem difícil. Era mais provável que ainda estavam escondidos no reino. A Erika pediu para que capturassem os dois se possível. Isso era de extrema importância, capturar todos os nobres que estavam envolvidos na corrupção, mesmo que indiretamente. Se fossem capturados vivos ou mortos, seu destino seria o caixão talvez. Houve um comentário da sombra sobre a informação de que até o decreto imperial chegar ninguém os acharia, pois estavam escondidos. Depois da batalha foi informado que a capitã Erika estava esperando uma carta de nomeação. Ela se tornaria a dona do território de Brent ao invés de Ian. Seria um problema para os guerreiros celestiais, então teriam que ter um plano de antemão. Era uma questão de tempo até ela se tornar a senhora do povo de Ian. Mas o jovem poderia utilizar o tempo a seu favor. Levaria pelo menos 15 dias para o pombo-correio chegar com a carta dela, e eles ainda estavam em uma situação favorável. O pior de tudo era que a missão de Erika ainda não tinha acabado, pois ela deveria aniquilar toda a família Brent. Eles ainda estavam no território de Ian porque tinham certeza que seus parentes estavam no local. Se Ian conseguisse capturar a esposa de seu pai e seu meio-irmão, ele poderia utilizá-los como iscas. Desta vez ele não teria ajuda de Kakantir, pois ele ficaria vigiando Derga. Ian já ia saindo, pois tinha outras coisas importantes para fazer. Ele iria se encontrar com Beric, dado o fato dele estar fazendo serviços por fora. Estava com o objetivo de capturar os outros membros da realeza. Caçaria cada tapete e cada canto para achá-los. Não tinha muito tempo, então teria que resolver as pendências com as próprias mãos. Ian se encontrou com Beric e foi informado que ele tinha terminado o serviço dele dentro da floresta. A mãe biológica de Ian estava bem e não teve problemas durante a guerra. Eles estavam no meio da favela para procurar Hannah. Beric ficou meio relutante para fazer a tarefa, pois estava cansado. Saíram perguntando para cada pessoa onde a empregada poderia estar, pois não faziam ideia de onde ela morava. Ela estava com um bebê no colo e bem protegida. Hannah saiu correndo para Ian, pois ele o ajudou bastante antes e durante a guerra. Foi questionado de antemão se era seguro Ian estar ali, pois ele era filho de Derga. Ela morava na mansão mais tempo do que Ian, então talvez pudesse saber de uma passagem secreta dentro do local. Se houvesse uma passagem secreta, os parentes do jovem poderiam estar escondidos dentro de algum porão. Se o mordomo da família estivesse vivo, talvez pudesse informar mais rápido a localização de uma possível passagem, mas ele estava morto. Ao ouvir sobre o mordomo, Hannah ficou meio relutante, pois tinha pegado emprestado um objeto. Ela pegou o objeto quando estava de saída da mansão, mas não era apenas ela que se despediu do emprego. Lady Mary estava sendo bem abusiva com seus funcionários, chegando até mesmo a desferir golpes neles. A agressão talvez fosse por causa do estresse, mas estranhamente, ela desenvolveu manchas vermelhas nos braços e pernas. Dado o tanto de gente que estava saindo da mansão, Hannah pegou um objeto emprestado do mordomo e entregou ao Ian. Dentro havia apenas cartas e desenhos que poderiam ser de extrema utilidade ou apenas poderiam ser queimados. Beric abriu a caixa e muitos pedaços de papéis e documentos caíram. Um deles chamou a atenção de Ian, pois era a planta da mansão que ele talvez precisasse. Algumas localizações não se encaixavam tão bem e poderiam ser uma pista de uma possível passagem secreta. Eles ficaram atentos a uma árvore que estava desenhada no mapa. Houve uma dúvida sincera sobre a veracidade daquele desenho, pois foi questionado se aquela árvore realmente estava na mansão. Em um lugar escondido, mãe e filho estavam passando dificuldades, pois estavam com fome. No local onde estavam havia apenas carne seca e o silêncio para os acompanhar. Surgiu um pensamento de onde eles poderiam ir e conseguirem ficar seguros ao mesmo tempo. Não estavam seguros em nenhum lugar, pois uma presença chegou no local onde estavam. Era Ian segurando uma lanterna e feliz por tê-los encontrado. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Bueirinho.